Brethren, hello! Geralmente no Mr. Maya nós falamos sobre palavras e falamos sobre a origem delas, sobre o passado, sobre como que elas eram antes do que nós conhecemos hoje. Mas tem algumas palavras que são formadas com tamanha recência, tão recentemente, que não faz sentido nós falarmos sobre a história porque nós estamos vivendo o momento que elas foram formadas. E no inglês não existe uma discrepância entre se uma palavra importa por ela ser mais velha do que a mais nova. Se existe algum tipo de eleição sobre qual tipo de palavra que é mais importante, alguma que existe por séculos, uma que foi inventada agora, tende sempre a ser inventada agora, porque nós temos vários casos de palavras que param de existir porque alguma outra foi inventada ou por pessoas que não sabiam daquela velha ou só porque não queriam usar onde eles moravam, entende? Esse é o nascimento de gírias, expressões, que é como que acaba acontecendo em qualquer cultura. Então eu queria falar sobre uma palavra que é extremamente recente, tem pouquíssimos anos de idade, nasceu nesse última década certamente, né? A palavra é a versão gíria, a interpretação gíria da palavra thirsty, sedento, T-H-I-R-S-T-Y. Essa palavra é interessante porque ela é uma maneira de dizer um desejo que a pessoa tem. Mas já existe uma palavra atribuída para desejo nesse contexto e nessa cultura, que é a cultura do hip hop americano, que é hungry. Que também acabou traduzindo-se para todo tipo de empreendedorismo e tudo mais. Hungry, literalmente faminto, significa em gíria que você está com a força de vontade, com a ambição, com o drive para conseguir o que você quer. You're a hungry person, I'm hungry, quero comer. I wanna eat. I wanna eat é uma analogia em si que tem a ver com pagamento, entende? I wanna get my paper, my bread. E assim vai. A palavra thirsty teve uma conotação diferente. Ela diz que você está afim de alguma coisa, que você está ambicioso por algo sim, mas esse contexto é exclusivamente usado quando você quer falar sobre uma pessoa que diz querer uma coisa, mas na real só quer atenção. Você pode dizer que uma pessoa está thirsty quando ela está resolvendo, um artista por exemplo, resolve fazer uma briga com o outro do nada, para que ambos sejam falados sobre, gerando assim clout, C-L-O-U-T, outra palavra inventada recentemente. Pode chamar de thirsty um usuário de Instagram que tira foto sem camisa no banheiro, sei lá. Entende? É claro que a pessoa está fazendo tal coisa não pelos méritos da própria coisa, mas pela atenção que essa coisa vai gerar. Thirsty é usado para isso. E o que eu acho interessante sobre isso é o estudo do ciclo de vida de uma gíria. Ela começa sendo usada por pessoas jovens de determinada cultura, geralmente a cultura que está na frente das outras musicalmente. Nesse caso, a cultura do hip hop que evoluiu pro trap. E acaba sendo super comum nas redes sociais, todo mundo acaba falando, até que ela se torna comum por um grupo de pessoas que é tão errado falar ela, não por causa de racismo, reação social, só por ser esquisito vê-las fazê-lo, que acaba matando a palavra em si. Entende? Isso aconteceu com várias gírias, tem sido o ciclo de vida, trovada forte, tem sido o ciclo de vida de várias gírias que vieram. Elas acabaram morrendo porque pessoas que pareciam que não deviam estar falando aquilo, falam. Eu gosto de estudar o que faz, quais são as características que essas pessoas assassinas de gírias acabam sempre tendo, entende? Eu acho que podemos ir com, talvez, o que seria visto como cafona para as pessoas que inventaram a gíria. Quando os pais deles começam a falar, quando o chefe do cara no escritório começa a falar, quando essas pessoas começam a usar, ela mata. Então qual que seria o critério? Qual que é o tipo de pessoa que deveria usar uma gíria para que ela fosse aceita? Não creio que seja o caso de idade, porque eu ando com muitos músicos, né? A minha pesquisa principal é música. E a galera lá é jovem, e eu falo e ninguém olha pra mim estranho, entende? Então seria o quê? Qual seria o fator que faz uma pessoa capaz de matar uma gíria? Quando a palavra thirsty parar de ser usada no contexto de gíria que eu mostrei pra vocês agora, quando ela se extinguir, será culpa de quem? E por quê? Isso é uma discussão que vale a pena ter, e faz tempo que eu não faço uma pergunta dessa pra vocês, pra ler o que escreveram nos comentários. Falando em comentários, comentem o que quiserem aqui, façam tudo o que se faz no YouTube, curtam, compartilhem esse vídeo, falem pro amigo, sei lá, cliquem no sino que vai notificar que vocês terão acesso aos vídeos, quando aparecer mais, ou seja, amanhã. Entre em contato em mrmaia.com.br, que é o nosso e-mail, quer dizer, o site, para que você possa ter acesso ao nosso curso. Entre em contato comigo em particular, aulas particulares, através do WhatsApp, Face, seja o que for. E só isso? Tem mais alguma coisa? O grupo de WhatsApp também. Tá aqui embaixo, tá? Não precisa querer ter aula para fazer parte do grupo, nós temos várias e várias pessoas, conversamos sobre inglês todos os dias, é extremamente legal.
E só isso, senhores. I hope you guys have a great Monday. I'm Mr. Maya. Behind me is Mr. Bones. And I'll see you guys tomorrow. Peace. Stay strong.